Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Emanuel Norato, estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Rapaziadinha, na nossa aula de inglês de hoje, certo? A gente vai dar continuidade aí àquela nossa velha timeline aí do livro, beleza? Então é o seguinte, última aula eu deixei uma atividade para vocês, certo? Lá na página 39, certo? O Prati, correto? Então, agora, a partir deste momento, quero corrigir aí alguma questão ou outra com vocês, beleza? Então se liga aí, pega o teu livro, abre lá na página 39 e vamos aqui ver quais seus acertos e os seus erros, beleza? First question diz o seguinte: use the following verbs, believe, feel, entre outros, and the prepositions away, down, for, in, entre outros, certo? And form meaningful sentence. Que significa o que, professor? Use os verbos que ele vai dar, certo? Use estes verbos. Ele vai falar todos os verbos que você vai poder utilizar. E você vai utilizar também as preposições que ele está te dando, certo? Para formar uma frase significativa, para dar um significado a uma frase. A frase já te dá as opções. Você vai só escolher um verbo e uma preposição que naquela frase vai dar o sentido que ela precisa, o sentido correto, certo? Você vai criar um sentido para a frase, dar um sentido a ela. Exemplo, a letra A, quick, rápido, certo? The bus is ready to leave. O ônibus está pronto para sair, está de saída, certo? Então vamos criar um significado aqui, certo? Temos que escolher sempre um verbo e uma preposição, beleza? Believe, não. Believe é acreditar. Feel, não, é preencher. Get, opa, get. Get é no sentido de obter, galera, de pegar. Talvez. Não no sentido somente de... Não formaria frases, um significado correto se eu falasse get the bus. Mas vamos caçar uma preposição que dê para encaixar, certo? Away, não. Down, também não. Opa. In. In é o em, né? Nossa preposição em, mas que dá o sentido também de in, de dentro, certo? Então prestem atenção. Quick, get in the bus. Rápido, get in the bus. Pegar com a junção da preposição in, dá o sentido de entrar. Rápido, entre no ônibus, certo? Está pronto para sair, está pronto para deixar, certo? Então, você vai utilizar o que? De um verbo, uma preposição, para fazer tais significados a todas essas frases que estão aí, certo? Primeira questão era isso que pedia. Segunda questão, decide whether the phrasal verbs are separable or inseparable. Choose the correct sentence. Que diz o que, professor? Decida, certo? Se os verbos frasais são separáveis ou se eles não são separáveis, são inseparáveis no caso, né? Escolha as frases corretas. Temos aí, certo? Na letra A, por exemplo, turn on, certo? E o que pede aí, que você precisa fazer aí, é somente o seguinte. Mano, você vai olhar, correto? E vai fazer o seguinte. Vai lá, aqui nos conteúdinhos sobre verbos frasais, e vai olhar qual a sequência, qual é a fórmula correta, e vai analisar cada uma das palavras e vai formular a sequência correta. Por exemplo, aí na letra A temos o turn on, como eu falei, certo? He turned the light on, certo? Que significa o quê? Ele tinha acendido a luz. Mas é a escrita correta? Isso você teria que ir lá nos verbos frasais, olhar como é a estruturaçãozinha correta e apenas fazer uma alteração ou outra. No caso, ficaria he turned, certo? Pega o mesmo conteúdo da frase de baixo do exemplo, he turned on, certo? Na frase de baixo aí você percebe que o on estava no final, só que primeiro vem o on junto ao verbo, certo? He turned on the light, certo? Apenas isso.
Third question. Put in the correct phrasal verb according to the list below. Que diz o seguinte: ponha, certo, o verbo frasal correto de acordo com a lista abaixo. Aí abaixo temos alguns verbos frasais, correto? Professor, me esqueci o que é um verbo frasal. Simples, um verbo frasal, união ali de duas ou mais palavrinhas, certo? Para dar um significado, certo? Criar um novo significado. Você pode estar utilizando aí de um verbo, de uma preposição, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, certo? Mas comumente é um verbo e uma preposição ou mais para formar aí um significado, certo? E nessa terceira vai falar o seguinte. Exemplo aí da letra A, certo? Temos aí a frase, temos um pequeno trecho entre parênteses, correto? E o que a gente vai fazer? No box aí que temos vários verbos frasais, você vai pegar cada um deles que dê o mesmo significado dessa frasezinha que está entre parênteses e vai substituir, colocá-lo nesse espaço em branco. Por exemplo, can you think of an idea, a better idea? Você pode pensar em numa ideia melhor. Fica um negócio meio bugado. E você vai tentar consertar isso. Você vai trocar essa frase entre parênteses por uma frase escolhida aí, certo? Por um verbo frasal escolhido dentre os disponíveis acima, certo? Por exemplo, poderia ser can you come up with, come up, porque aí o come, certo? Up, come up no sentido de surgir, ter, with, com normal, certo? Então ficaria você pode surgir com uma ideia melhor, a better idea, com uma ideia melhor. Aí o come up with fica nesse sentido de surgir, certo? Então é a junção de duas palavras que normalmente não vão ter nada a ver com o contexto para a formação de um outro significado. Esses são os verbos frasais, certo? Quarta questão, rapidão. Mark the correct preposition that complete the following phrasal verbs. Be aware of the context. Que diz o seguinte: marque a preposição correta que completa as frases seguintes. Okay? Você vai aí, obviamente, traduzir para olhar qual é o contexto da frase, ver o que a frase está pedindo, e você vai escolher uma preposições dentre as que a gente já viu lá na primeira questão, várias também, certo? Como down, for, in, at, são todas preposições, e você vai escolher a melhor preposição que se encaixa aí. Letra A, por exemplo, what are you looking, que você está procurando, qual preposição encaixaria aí? Vamos tentar um for, certo? What are you looking for? O que você está procurando por? Beleza? Então é isso. Rapaziada, agora é o seguinte, ainda vamos esperar o carro de som passar, né? Pronto. Ainda aí na página 40, né? Vamos aí se atentar ao supplement, certo? Onde diz o seguinte, os verbos, né, os verbos comuns que levam partículas formadoras de verbos frasais. São os verbos comuns, eles levam partículas formadoras de verbos frasais. Pega um verbo comum, coloca uma partícula, como a gente já viu isso em verbos frasais, e forma outra. Beleza? E o que ele faz aí no suplemento? No suplemento, ele te dá realmente essa suplementação. Ele te dá vários verbos, todos os verbos que tem, certo? Ele vai te dar vários verbos comuns que normalmente você encontra ele na formação de verbo frasal. São todos os verbos aí que levam partículas e se transformam em verbos frasais. Bring, buy, call, carry, cut, give, hand. Todos estes são verbos comuns que levam partículas e se transformam em outros significados, certo? Em verbos frasais, certo? Em negrito você vê o verbo comum e as partículas que vão junto a ele normalmente, certo? Você vai ver logo à frente de cada um, por exemplo, bring, about, along, back, certo? Todos os que estão na frente, beleza? Agora, rapaziada, próxima página, next page, page number 41, production. Vamos lá para produção, certo? Que diz o seguinte: haja como
um crítico de filmes, beleza? Escolha um de seus filmes favoritos e nos conte um pouco sobre ele, certo? Você pode escrever um resumo, descrever uma curiosidade sobre o filme, ou mesmo dizer que o filme fez ser bom para você. No caso é o seguinte, escolha aí um filme, o melhor filme que você, para você, o melhor filme, e você vai falar sobre ele. Folhinha de caderno, beleza? Pega a folhinha de caderno e escreve sobre o melhor filme aí que você considera. Ou comenta uma curiosidade sobre o filme, ou pra você, o que faz ele ser o melhor filme. Fala isso aí pra gente. Em inglês, beleza? Pronto. Logo abaixo a gente tem o note, certo? Anotações aí, certo? A nota. Que diz o seguinte, né? Vai falar aí, vai dar um reforço aí pra gente sobre tag questions, por exemplo, né? A tag question, vai falar aí, é utilizada no final de sentenças para obter confirmação do que foi dito anteriormente. Tem que ser curto e grosso, curto e rápido, beleza? Ele vai dar um exemplo aí pra vocês, né? Jurassic Park is a terrific adventure movie, isn't it? Diz assim, Jurassic Park, tá? Terrific não é terrível, tá? É incrível. É um filme de aventura terrível. Perdão, minha gente, incrível. Jurassic Park é um filme de aventura incrível. Isn't it? Não é. Então, até question essa utilizaçãozinha dessa partícula no final para dar essa perguntação, para obter essa confirmação da pessoa no final. Você afirma uma coisa e pergunta pergunta se a pessoa concorda, certo? Logo abaixo aí ele vai te dar exemplos, certo? Ele vai falar que quando a gente tem verbo auxiliar, que é o do, to be, to have, ele vai dar esses exemplos aí, can, could, should, todos estes, que são verbos auxiliares, normalmente, nós utilizamos esses verbos para formar tag question. Aí ele vai dar mais um exemplo aí utilizando o verbo to be ainda, certo? Ele vai falar it is, né? Cold today. Isn't it? Ele está falando, está frio hoje, não está? Ele pede a confirmação da sua parte, entendeu? E também temos os verbos não auxiliares, certo? E nesse caso das tag questions, quais são os verbos não auxiliares? Quando não tem verbo to be, have, can, todos esses que são os auxiliares, nós utilizamos outra forma, certo? De verbos que são para formar as tag questions, que são do, does, certo? E a negação deles, né? Don't, doesn't. E para o passado, did e o didn't, certo? Do, does, presente, certo? Don't, doesn't, negação. Did é passado e o didn't é a negação no passado, beleza? Devemos relembrar que, certo? Se a primeira parte da frase está afirmando, o final tem que ser negativo. E vice-versa. Se estiver negando no começo, no final, para ser um tag question, tem que estar afirmando, beleza? Tem que ser positivo. Exemplo, you understand English, don't you? You understand English, don't you? Vem o uso, primeiro afirma, você entende inglês. Depois, don't you, don't, negação, não entende. Aí você diz, professor, mas o don't, por que esse don't? Porque o don't, certo? Ele age aí como se fosse o understand. Para você não precisar repetir o understand, você usa o don't. You understand English, don't you? Não entende? Você understand, entende. E o don't, aí don't you faz a mesma função da negação e do verbo understand, certo? E é o seguinte, rapaziada, mais uma coisa. O future and conditional. O futuro condicional. Para o futuro, certo? A gente sabe futuro, partícula will, certo? Que indica o futuro. E para negar, partícula won't, que é a negação, né? A junção de will not, beleza? Won't é will not, que é a forma negativa, certo? Para o futuro a gente utiliza will ou won't, beleza? E utiliza would ou wouldn't, certo? Como vocês podem estar lendo no livro de vocês aí, na página 41, certo? Para uma condição, para expressar a condição, certo? Forma afirmativa would, forma negativa wouldn't, que é a questão de condição nas tag questions, beleza? E um exemplo que ele vai te dar aí, você, will travel, irá viajar,
to Buenos Aires, para Buenos Aires. Won't you, não irá. Will not, a mesma coisa de won't, então você utiliza o won't aí, porque é a abreviação. Won't you, não irá, você não irá. Você irá viajar para Buenos Aires. Não irá, certo? E uma observação aí embaixo, leiam atentamente, certo? Para a primeira pessoa do singular, no caso I, certo? A tag question tem uma forma irregular, ela se torna meio que irregular. I am your friend. I am your teacher. Eu sou seu amigo, eu sou professor, também pode utilizar essa. Aren't I? Você não vai estar utilizando aí o am I, você utiliza o aren't. Então tem que se ligar nisso. Isso é uma coisa que você tem que guardar mesmo, certo? Lembrar. Tag question é sobre a primeira pessoa, I. Você não utiliza o am I no final ou nenhum outro. Você utiliza o aren't, beleza? Então mesmo que fosse I am not, já estou negando no começo. I am not your friend. Eu não sou seu amigo. Are I? Eu sou. Entendem? Rapaziadinha, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje sobre tag questions, certo? Espero que vocês tenham pegado minimamente possível. Eu vou dar, sim, mais uma revisada na nossa próxima aulinha a respeito do conteúdo, porque eu sei que é um negócio meio complexo, certo? Qualquer dúvida aí, peço já que adiantem e leiam aí na página 41, beleza? 41, para quem não pegou. Novamente, lendo com calma, vocês vão conseguir entender melhor, beleza? Na página 42, certo? Temos aí um exercise, um exercício de 3 questões, mano, certo? De marcar. Então, se atentem que é sobre questão de tag question, certo? Primeira, só um exemplo rápido. Marca a alternativa que completa corretamente a frase. Karen doesn't study here. Aí você vai caçar onde essa daí? Sim, logo aí na página 41, onde tem verbos não auxiliares que vai falar do doesn't, certo? Como é que você responderia? Doesn't she? Karen doesn't study here. Karen não estuda aqui. Doesn't she? Do she? Did she? Ou does she? E aí, falem pra mim. Galera, a nossa aula de hoje é esta. Por favor, deixem o seu like, comentem aí embaixo dúvidas e sugestões e se inscrevam no canal. Valeu!